29 de janeiro. O vazio criativo. Será que vocês conseguem ouvir isso daquele modo simples? Como o solo recebe a semente e verem se a semente é capaz de ser livre e vazia? Ela só pode estar vazia através da compreensão de todas as suas próprias projeções, das suas próprias atividades, e não de forma intermitente, mas a cada dia, a cada momento. Então encontrarão a resposta. Então perceberão que a mudança vem sem que a tenham pedido. Que o estado de vazio criativo não é algo que possa ser cultivado. Ele está lá e vem misteriosamente, sem convite prévio. E somente nesse estado há a possibilidade de renovação, inovação e revolução. De janeiro, para além do ruído das palavras. Ouvir é uma arte a que não se chega facilmente, mas nela residem uma grande beleza e uma grande compreensão. Ouvimos com várias profundidades do nosso ser, mas o nosso ouvir tem sempre lugar a partir de uma concepção prévia ou de um determinado ponto de vista. Não ouvimos simplesmente. Está sempre lá a intervenção do véu dos nossos próprios pensamentos, conclusões e preconceitos. Para ouvirmos, necessitamos de uma quietude interior, de estarmos libertos da pressão da aquisição, uma atenção descontraída. Este estado de atenção passiva é capaz de ouvir o que está para além da conclusão verbal. As palavras confundem. São apenas os meios exteriores de comunicação. Mas para se conversar intimamente, para além do ruído das palavras, deve haver no ouvir uma passividade alerta. Aqueles que amam podem ouvir, mas é extremamente raro encontrar um ouvinte. A maioria de nós anda atrás de resultados, da consecução de objetivos. Estamos eternamente a superar e a conquistar. E com tal, não conseguimos ouvir nada. É somente no ouvir que escutamos a melodia das palavras. De janeiro. Autoconhecimento. O pensar correto vem com o autoconhecimento. Sem se conhecer a você mesmo, não tem qualquer base para o pensamento. Sem o autoconhecimento, aquilo que pensam não é verdadeiro. Vocês e o mundo não são duas entidades diferentes com problemas separados. Vocês e o mundo são um. O seu problema é o problema do mundo. O seu problema é o problema do mundo. Podem ser o resultado de certas tendências, de influências ambientais, mas não são. Na essência, diferentes um dos outros. No nosso interior, somos muito semelhantes. Todos nós somos movidos pela ganância, má vontade, medo, ambição e assim por diante. As nossas crenças, esperanças, aspirações têm uma base comum. Somos um. Somos uma humanidade. Embora as fronteiras artificiais da economia, da política e do preconceito nos dividam, se matarem alguém, estão a destruir a vocês mesmos. Vocês são o centro do todo. E sem se compreender a você próprio, não podem compreender a realidade. Temos um conhecimento intelectual dessa unidade, mas mantemos o conhecimento e o sentimento em compartimentos diferentes. E por isso nunca experimentamos a extraordinária unidade do homem. De janeiro. O relacionamento é um espelho.
O autoconhecimento não se processa de acordo com nenhuma fórmula. Vocês podem ir a um psicólogo ou a um psicanalista para descobrir algo sobre você mesmo. Mas isso não é o autoconhecimento. O autoconhecimento acontece quando estamos conscientes de nós mesmos no relacionamento, o que nos mostra o que somos de momento a momento. O relacionamento é um espelho no qual nos podemos ver como realmente somos. Contudo, a maioria de nós é incapaz de olhar para si mesma quando está em relação, porque começa imediatamente a condenar ou a justificar o que vê. Julgamos, avaliamos, comparamos, negamos ou aceitamos, mas nunca observamos realmente o que é. E para a maioria das pessoas, isso parece ser a coisa mais difícil de fazer. No entanto, é isso e apenas isso que é o princípio do autoconhecimento. Se formos capazes de nos vermos tal como somos nesse extraordinário espelho que é o relacionamento, que não cria distorções, se conseguirmos olhar para esse espelho com total atenção e vermos verdadeiramente o que é, estarmos conscientes do que é, sem condenação, sem julgamento, sem avaliação, e conseguimos fazê-lo quando existe um interesse honesto, então descobriremos que a mente é capaz de se libertar de todo condicionamento. E é só então que a mente está livre para descobrir esse algo que está para além do campo do pensamento. Afinal, independentemente do grau de instrução da mente, ela está consciente ou inconsciente, limitada, condicionada, e qualquer extensão desse condicionamento encontra-se ainda dentro do campo do pensamento. Portanto, a liberdade é algo inteiramente diferente. (4 de janeiro). Ouvir sem pensamento. Não sei se alguma vez ouviram um pássaro. Ouvir alguma coisa exige que a nossa mente esteja silenciosa. Não um silêncio místico, um silêncio simplesmente. Estou a vos dizer algo e para me ouvirem têm de estar silenciosos e não com todo tipo de ideias as unirem na sua mente. Quando olham para uma flor, olham para ela sem estarem a lhe dar um nome, sem a estarem a classificar, sem dizerem que ela pertence a uma determinada espécie. Quando fazem, deixam de haver. Assim, o que eu te digo é que ouvir é uma das coisas mais difíceis. Ouvir o comunista, o socialista, o deputado, o capitalista, qualquer pessoa, a sua mulher, os seus filhos, o seu vizinho, o condutor de um carro, o pássaro, apenas ouvir. É só quando ouvem, sem nenhuma ideia, sem pensamento, que estão em contato direto. E ao estarem em contato, percebem se aquilo que o outro está a dizer é verdadeiro ou falso. E torna-se desnecessário discutir. (5 de janeiro). Ouvir traz liberdade. Quando vocês fazem um esforço para ouvir, estão a ouvir? Não será esse mesmo esforço uma distração que não permite que se ouça? Fazem algum esforço quando escutam algo que te deleita? Vocês não podem estar conscientes da verdade, nem ver o falso como falso, enquanto a sua mente estiver de alguma forma ocupada com esforço, com a comparação, com a justificação ou com a condenação. Ouvir é um ato completo em si mesmo. O ato de ouvir traz em si mesmo a sua própria liberdade. Mas será que vocês estão verdadeiramente preocupados com ouvir ou em alterar o seu tumulto interior? Se fossem capazes de ouvir, no sentido de estarem conscientes dos seus conflitos e contradições,
sem os forçarem a se moldar a um qualquer padrão de pensamento em particular, talvez eles cessassem completamente. Compreendem? Nós estamos constantemente a tentar ser isto ou aquilo, atingir um determinado estado, ter um determinado tipo de experiência e evitar o outro, de forma que a mente está continuamente ocupada com algo. Nunca está suficientemente tranquila para ouvir o ruído das suas próprias lutas e dores. Sejam simples e não tentem tornar-se algo ou obter determinada experiência. (6 de janeiro) Ouvir sem esforço. Vocês estão nesse momento a me ouvir. Não estão a fazer um esforço para prestar atenção. Estão apenas a ouvir. E se houver verdade no que estão a ouvir, descobrirão uma mudança notável a ter lugar em vocês. Uma mudança que não é premeditada ou almejada. Uma transformação, uma revolução completa na qual só a verdade pontifica e não as criações da sua mente. E se me é permitido sugeri-lo, eu lhe digo que devem ouvir tudo dessa forma. Não apenas o que eu estou a dizer, mas também aquilo que outras pessoas dizem. Os pássaros, o silvo de uma locomotiva, o ruído de um carro que passa. Descobrirão que quanto mais forem capazes de ouvir tudo, maior será o silêncio. E esse silêncio não é, então, quebrado pelo ruído. É somente quando vocês criam resistência em relação a algo, quando erguem uma barreira entre vocês e aquilo que não desejam ouvir, é só nesse momento que existe uma luta.